Ruth. Oi, tudo bem? Tudo bem, e você? Também. Já estamos sentindo os ares do inverno? Você viu, choveu, Nossa, baixou a choveu muito. temperatura, mas olha aí, amanhã e sábado já vai esquentar mais um pouquinho, Ah, é? e aí vai ser assim, toda essa fase de mudança de estação vai ser assim, mas já mostrou, as Nossa. temperaturas não voltam mais a ser o que era no verão. Ah, que bom. Agora já baixou Já e, de usei vez em quando, casaco e essa tudo. possibilidade de chuva. Né? Eu já usei casaco e tudo. Fez frio, Fez fez frio. frio. Ruth, e aí, como é que estamos? Como é que está o nosso novo governo? Como é que está a situação dos ministérios? Olha, eu gostaria de, antes de pegar na política, Ah, não deixar passar em branco uma data que foi muito importante, que foi... Noite dos Cristais. Hã? A Noite dos Cristais? Não, Ah, não. fora das Noites dos Cristais, que é uma coisa mais longínqua, uma coisa que está mais perto, que foi o assassinato do Rabin. Ah, sim. Foi agora, pela data judaica, foi agora domingo, dia 6, pela data do calendário georgiano, foi dia 4 de novembro de 95, quer dizer que fizeram agora 27 anos. Nossa. E sempre nesse dia existe uma série de cerimônias que são muito tristes, porque realmente é alguma coisa assim que pesa muito na consciência da sociedade de Israel, do povo, por se tratar de que um judeu jovem, rapaz que estudava numa universidade, não é dizer que é um camarada sem instrução, sem nada, foi quem matou. E as circunstâncias, né, de que foi, depois de ter terminado foi uma assembleia enorme na Kikar Malkei Israel, em Tel Aviv, uma presença de centenas de milhares de pessoas, e aquela assembleia foi em prol da paz. E depois de tantos discursos, e a última cena da assembleia foi uma cantora que ela cantou uma música muito famosa, que é Bolavi Shalom, Shira Shalom. E, inclusive, o Pérez e o Rabin receberam um papelzinho com as letras para eles, em determinado momento, também acompanharem a cantora. E quando ele saiu de lá, na hora que ele já estava entrando, se aproximando do carro, numa área que é, como eles chamam, mistério, porque só podia ter o pessoal da segurança, como é que aquele rapaz estava lá e armado, e atirou uma bala, e essa bala matou o Rabi. Não. Então, foi assim uma coisa muito triste. Então, nesse dia, todo ano, o mesmo protocolo de cerimônias. Começa de manhã na residência presidencial, é o que eles chamam Ner LeHaver, Ner LeRabin, e o Herzog fala, e também lá uso da palavra um apresentador muito famoso aqui de programa de rádio. Ele tem um programa de 6 às 8 da manhã na Reshet Bet, Ariel Golan, que fala muito bem. Ele falou em nome da imprensa. E
a família Rabin toda presente, quer dizer, filho, os netos, e eles costumam sempre um representante da família falar. Esse ano, eles comunicaram que eles não vão usar a palavra em nenhuma das cerimônias, porque a última vez houve uma troca de indelicadezas com o Netanyahu no dia, na hora dessa cerimônia, e é uma coisa muito dolorosa para a família, e eles, então, abriram mão do direito de se expressar também Certo. um dia que, para eles, não era o primeiro-ministro, era o marido, era o pai, o avô. E isso, então, foi primeiro de manhã na casa do presidente, e depois teve a cerimônia oficial no Har Herzl, onde tem a parte onde estão sepultados os líderes, todos os importantes da história de Israel, e lá eles fazem junto para um memorial também para Leia, para a esposa do Rabin, que depois que ela morreu depois dele, ela foi enterrada ao lado dele. E lá foi também uma cerimônia muito triste, e também houve discursos, inclusive, do Lapid, que primeiro falou o Herzog novamente, e depois falou o Lapid, e do Lapid foi a primeira apresentação pública depois das eleições, foi essa lá no Har Herzl, e depois o Hazan, chefe do exército de Israel, cantou El Maleh Rachamim, e o filho do Rabin disse o Kaddish. São cerimônias muito curtas e muito tristes e bonitas. Também tem alguns números musicais, como também na casa do presidente. E a terceira cerimônia do dia foi na Knesset, uma sessão especial do plenário da Knesset, e lá, novamente, o Lapid falou, e lá só falam realmente os deputados ou ministros, quem faz parte da Knesset. E, logicamente, o Netanyahu, que nas outras cerimônias ele não compareceu, nem na casa do presidente, nem no cemitério, e lá ele estava presente. E o que aconteceu assim, de completamente fora de hora e fora do local, foi o Smotrich, que ele é deputado, e agora ele foi eleito novamente nesse partido que eu falei, que é o novo partido, ele e o Ben-Gvir, que elegeram 14 deputados desse partido de extrema-direita. Ele fala o líder de cada partido, de cada partido. E ele falou, esse Smotrich, em nome desse partido, a Sionut Datit. E ele falou, e de repente ele disse que não só tem o problema dele ter sido assassinado, mas ele acusa o Serviço de Segurança, o Shabak, de ter falhado 2 vezes. Uma, porque como que naquele local, que devia ser um local estéril, não devia estar nenhuma pessoa que não estava ligada ao Serviço de Segurança, não devia estar ali, como é que esse assassino estava lá e armado? Como é que ninguém viu isso? E a segunda acusação que ele fez ao Shabak, ao Shin Bet, é o fato de que eles colocaram
meses antes do assassinato, um camarada que serviu de isca para conseguir fazer... Ele participava de todas as atividades lá em Hebron, onde tinha muita gente que era contra o governo e contra tudo o que estava se fazendo na época em matéria de acordo de paz, o Acordo de Oslo. E, então, para incentivar alguém a matar o Rabin, que era a única forma de interromper esse processo de paz. Não existia uma outra maneira a não ser matando o Rabin. Então, esse Smotrich diz que o Shabak colocou uma isca, um rapaz lá, o camarada, como um agente para incentivar ao rapaz que finalmente matou. E quando, na época, logo após o assassinato, foi formada uma comissão governamental de investigação dirigida por juízes do Supremo Tribunal para investigar isso. E eles chegaram isso foi alguns dias depois da Shiva, que terminou a Shiva. E o assassino, ele, durante o interrogatório dele, ele disse que ninguém interferiu na ideia dele. Ele tinha tomado a decisão que ele ia matar o Rabin, e ele sabia, só estava esperando a oportunidade, mas que ninguém interferiu na decisão dele. E isso ele diz perante a comissão de inquérito. Quando ele já tinha... E logo em seguida houve o julgamento depois, e ele foi condenado a Ele está preso até prisão hoje, perpétua. né? Ele está preso até hoje. Sim. É a prisão perpétua. Prisão perpétua. Agora, esse Ben-Gvir, é triste. Ele diz que uma das coisas que ele vai fazer quando ele agora entrar no governo é modificar essa pena dele, que ele já pagou o suficiente para a sociedade, para o país, que ele já pode ser libertado. Que horror. De modo que mas ele não depende a semana começou muito difícil. Foi não domingo. depende dele fazer isso, né? Não, mas escuta, eu falei na semana passada que as metas deles é de fazer mudanças tremendas no sistema judiciário de Israel, em tudo que é lei, não importa sejam civis, militares, lá o que for. Eles querem modificar tudo. E uma dessas modificações que o Ben-Gvir quer fazer é também conseguir anistia para esse Yigal Amir, esse assassino. De modo que isso foi no domingo, assim, começou a semana, e realmente foi muito triste, muito triste. E nesse mesmo domingo também havia dito que ia ser inaugurada a Conferência Internacional do Clima, que está sendo realizada no Egito, em Sharm el-Sheikh, e que o Lapid e outros ministros desse governo iriam participar, mas como foi o resultado das eleições, o que foi, tanto o Lapid como os ministros dele, eles abriram mão de chefiarem a delegação de Israel, que mais 700 pessoas, e de vários
ministérios, seja de agricultura, da ciência, das energias, e tudo que pode colaborar com a mudança do clima no mundo. Então, quem chefiou a delegação de Israel foi o presidente Herzog, que também fez um discurso muito bonito, muito interessante, apresentando todo o esforço que Israel está fazendo. Agora, a única coisa, essa conferência é patrocinada, realizada pela ONU. Estão participando, que começou dia 6 e vai até o dia 18 desse mês. E 194 países participam dessa Conferência do Clima. Porém, como disseram lá, ela já começou fracassada, porque dos 194, somente 24 países começaram a fazer alguma coisa do que eles assinaram na conferência que houve em Paris, em 2015, onde todos os países da ONU que entraram, que concordaram com o fato de que, se o homem não fizer alguma coisa para impedir que eles próprios acabem com a vida do planeta, não tem ninguém que possa fazer. Só o homem, o próprio homem. O homem é que está fazendo todas essas modificações por não respeitar as leis básicas da natureza, de modo que, se eles não conseguirem fazer modificações no comportamento no que diz respeito à poluição, ao uso de carvão e de todos esses desmatamento, não, mas o uso de produtos que são como todos os tipos de petróleo, de mazuto, tudo que é usado para fazer energia elétrica, principalmente, e que polui tanto que, de um lado, você tem energia elétrica que pode beneficiar o mundo, e, de outro lado, você contribui para a poluição de uma forma absoluta. A presença do Herzog foi muito profícua, porque ele, como presidente, ele tinha a possibilidade de se encontrar com alguns expoentes também da liderança, não só mundial, como do Oriente Médio. Ele, por exemplo, às margens, né, da conferência, encontrou com o rei Abdallah da Jordânia, o Assisi, que é o presidente do Egito, recebeu o Herzog com todas as pompas de chefe de Estado no aeroporto. Quando ele chegou, ele se encontrou com o novo primeiro-ministro, nomeado primeiro-ministro da Inglaterra, e o presidente dos Emiratos, que também estava presente, fez questão de ter um encontro especial com ele, e de modo que foi assim muito proveitoso do ponto de vista de relações externas e aproximação com os países, principalmente os países árabes. Ele se encontrou também com o príncipe do Marrocos, de modo que o presidente da ONU, logicamente, não, secretário-geral, não é presidente, é secretário-geral da ONU, o Guterres, de modo que foi assim muito proveitosa a presença do Herzog nessa conferência. E
esperar que todas as conclusões, os debates, que vão exigir dos países que se comprometam. Não adianta vir e fazer discurso e falar, você tem que se comprometer de mudar as coisas em benefício da saúde do planeta. De modo que vamos ver se isso vai resolver, realmente vai ter alguma solução. Com relação às negociações para a formação do novo governo. Primeiro, como eu expliquei, que até sexta-feira ninguém tinha recebido, nenhum partido tinha recebido do presidente a nomeação para a escolha de um novo governo. Quer dizer, só existiam duas possibilidades, ou Lapid ou Netanyahu. E acontece que só hoje é quinta, né? Na terça-feira, só na terça-feira à noite é que o Herzog recebeu das mãos do juiz do Supremo Tribunal que chefiou a comissão eleitoral os resultados finais oficiais. Então, isso foi na terça. Na quarta, ontem, ele começou a convidar os chefes de cada partido em reuniões separadas, para escutar de cada um deles a quem é que eles escolhem ou apontam uma escolha do partido para o cargo de primeiro-ministro, ou Lapid, ou Netanyahu. E os partidos que vão indicar o Netanyahu, a gente já sabe, são os 4 partidos que formaram a coalizão eleitoral também, e os outros partidos que tinham que opinar também eram os partidos que formavam o segundo bloco, né? O bloco que era do Lapid. E a maior decepção foi que o Gantz, que é do partido Mahané Mamlaktit, e o Lieberman, que é do Israel Beitenu, que estiveram ontem nesse rodízio, eles não indicaram ninguém. Olha. Não indicaram Netanyahu, mas não indicaram o Lapid também. Embora o Lapid não tenha numericamente possibilidade de receber como primeira solução o cargo do presidente, porque aí teria que ser quem estava com maior número de cadeiras eleitas, que era o Netanyahu, mas ele, de saída, já entrou perdendo quando os 2 partidos maiores, depois do Smotrich e do Ben-Gvir, disseram que não iam apontar para ninguém, nem para o Netanyahu, nem para o Lapid. Foi uma coisa assim muito, muito decepcionante. Eu, até agora, ainda não entendi a atitude do Gantz. Não entendi. Alguma coisa que não sabemos, né? Contudo, a gente sabe que existem divergências, eles não são iguais nas ideias políticas, tanto que eles pertencem a 2 correntes diferentes ideológicas, mas não até esse ponto. Agora, para o Netanyahu, ele tem feito realmente encontros assim non-stop com todos os dirigentes dos partidos, embora sejam em bloco 4 partidos, mas eles cada um estão divididos também em subpartidos, né? A Tzionut Datit são 3 partidos,
Os Haredim são dois partidos, eles se apresentam como bloco para eleição. Mas, quando você vai falar em cargos, então você tem que falar com cada grupo separado. E está muito difícil, porque eles não só têm exigências muito grandes com relação ao número de ministros que eles querem receber, como ao ministério que eles querem receber. Por exemplo, o Smotrich disse que ele quer ou a Fazenda ou a Segurança. São os dois ministérios mais importantes. E ele disse... Com o Ministério da Defesa... Mas ele, não tendo o Lapid, né, o partido Yesh Atid, que tinha 24 cadeiras, o Likud tinha 34. 24, em seguida, era o Lapid, e o terceiro era esse com 14, o Smotrich e o Ben-Gvir. Então, eles estão nadando. E as exigências aí começam de cada um. Quer dizer, o partido dos Smotrich, que é diferente, o partido do Utzmata Yehudi, que é do Ben-Gvir, e o partido Noam, que tem um único deputado na atual Knesset. Então, cada um deles vem com as suas exigências. E o problema é que esses partidos, tanto igualmente o Shas, os Haredim, eles não têm exigências no que diz respeito ao plano básico de ação do novo governo. Eles não têm nenhuma exigência quanto a isso. Eles têm só exigências com relação ao ministério e contra coisas que o atual governo fez e que eles não querem, como problema de uso muito intenso de pratos e copos descartáveis, que isso contribui tremendamente para a poluição. Então, o governo queria acabar com isso, aumentando, de que forma? Aumentando muito os impostos sobre isso. E os Haredim usam muito, como eles são famílias muito grandes, eles não podem usar tanta louça, então aí tem separado de leite e de carne. Vai ser de papel, não precisa ser de plástico. O problema com os Haredim que mais importa para eles sempre problema que envolve dinheiro, o fato de que eles usam uma quantidade enorme de pratos e copos que são descartáveis, embora tenham esses de papel, como você diz, mas são muito caros os de papel, que eles não podem usar, são famílias enormes, e a separação do que é kasher, que tem que ser separado de leite, de carne, cada hag, de modo que para eles usarem louça é muito difícil, é uma quantidade enorme. Então, para eles importa esse negócio. E para os outros, tem os problemas, os outros partidos que estão querendo fazer modificações, principalmente se tratando do partido dos Smotrich e do Ben-Gvir, que eles têm um plano de modificação absoluta no sistema judiciário de Israel, de uma forma que o judiciário se torne completamente politizado. Quer dizer, os juízes serão escolhidos a dedo pelos políticos, pelos Havrei Knesset, pelos deputados, e não por essa comissão que existe até hoje, desde que existe Israel, que é uma comissão
também chefiada por um juiz aposentado do Supremo Tribunal e membros, pessoas de grande expoência na vida pública, mas não políticos, ninguém com cargo político. E agora, de repente, tudo isso tem que trocar. Os dois, tanto o Ben-Gvir quanto o Smotrich, eles não fizeram serviço militar. O Ben-Gvir, Bichlal, não fez nada. E o Smotrich fez 1 ano e pouco de um serviço militar especial. Como é que ele quer ser ministro da Defesa? E pelo visto, é o que vai acontecer. Até hoje ainda não está resolvido como o Netanyahu está com essa pressa de querer formar o governo até o dia 15, porque dia 15 vai ser o dia que a Knesset, a nova Knesset, os novos deputados vão prestar juramento. Então, ele queria que, na mesma oportunidade, que tem novos, né, e os que estavam na cadência que terminou. Então, agora vai recomeçar a nova cadência da Knesset. E vai prestar o juramento, os novos deputados. Então, ele queria, nesse mesmo dia, também apresentar o novo governo, que, logicamente, que para poder atender às exigências de somente mais 4 partidos que formam essa coalizão, eles estão necessitando agora de 30 ministérios. Quando o governo do Lapid começou, que eles puseram 27 ministérios, você ainda via alguma coisa que eram 8 partidos. Para você dividir, logicamente, que um partido faz parte de uma coalizão, ele tem que ter um ministério. Você não pode fazer parte de uma coalizão e não receber nenhum cargo, né? Então, aqui são 4. Eles já têm 30 ministros e vai ter vice-ministros, fora o problema da presidência das comissões parlamentares, as comissões da Knesset. O fato é que ontem, no final de uma dessas reuniões, dizem, né, isso não foi dito, o Netanyahu não declarou isso à imprensa, né, mas dizem pessoas que estavam presentes, que ele falou que, dessa forma, ele não vai ter ministérios para dar para os deputados do Likud. O Likud, que tem 34 deputados, não tem ministérios. Que situação, né, Ruth? Mas foi ele mesmo que criou, né? Escuta, olha, se eu fosse um pouco menos patriota, eu dizia, dane-se, aí ele não vai conseguir fazer em 28 dias e vai ter que pedir mais 14 dias. Mas eu sou tão patriota que, mesmo sendo Netanyahu, eu não faço votos que assim vão se desenrolar as coisas nesse país que eu tanto gosto, que gostaria mas é lamentável que ter um ministro de defesa como esse, que ele está querendo... Isso vai ser um desastre, né? Olha, o que eles já começaram, por exemplo, uma coisa simples, a mudança radical no protocolo, na ordem de abrir fogo. Até hoje, em 74, onde que existe o Estado de Israel, essa decisão era tomada pelo chefe do Estado-Maior. Desde quando a área política vai resolver sobre uma coisa que é fatal dentro do Exército, é a ordem de abrir fogo. Porque se você não tiver... É um absurdo. Porque você vai politizar também isso. E o fato deles dizerem que eles vão... O Ben-Gvir, por exemplo, hoje é a data em que foi assassinado o líder dele, o Rav Kahane. São não sei quantos anos.
e que ele foi assassinado nos Estados Unidos, que ele era um homem de uma violência tremenda. Então, ele dizia que árabes aqui, nesse território, todos têm que ser expulsos, todos. Então, hoje, o Ben-Gvir ele vai discursar, olha, um camarada que foi eleito agora para a Knesset, e vai ser nomeado ministro. Ele vai não só participar da Assembleia em homenagem a esse Kahane, como ele vai discursar. E disseram aí, está correndo na imprensa, que ele disse que vai tocar nesse ponto da expulsão de árabes, mas que ele vai amenizar. Em vez de ser de todos os árabes que tomaram parte em atos terroristas, que sejam expulsos. Não é que eles tenham que pagar pena de prisão ou outro tipo de... Não, expulsar do país e expulsar também as famílias. Olha, a forma como ele fala, resultado, o presidente de Israel está sendo pressionado nas esferas internacionais pelos presidentes, primeiros ministros de todos os países, por exemplo, da Comunidade Europeia e de todos os outros países que são países que têm ótimas relações com Israel, os Estados Unidos, todo mundo apavorado. Claro. Que governo é esse que vai ter agora o Estado de Israel? Pois é. É isso. É isso que a gente estava pensando, né? Todo mundo estava querendo evitar, mas não deu, né? E isso é um problema sério, né, Ruth? Olha, botar uma pessoa insana para tomar conta de um Ministério de Defesa, isso é uma loucura. Negócio muito, muito difícil. O Netanyahu tentou jogar, ele é muito um político muito hábil, né, o Netanyahu. Então, ele tentou jogar, digamos, uma isca com todos esses 4 partidos. O seguinte, olha, vamos primeiro nomear os ministros. Que ministérios vocês vão pegar? Quem vão ser os ministros? Agora, no dia 15, quando a nova Knesset tomar posse, nós fazemos junto a cerimônia de juramento dos novos ministros. Depois que todo mundo estiver sentado nas suas cadeiras e olhou o que tem que fazer no seu ministério, aí nós vamos debater as linhas básicas do governo. Vamos deixar isso para depois, porque se tiver que fazer as 2 coisas juntas, nós vamos demorar muito. Esse bate-boca vai demorar 1 mês e vai demorar mais 2 semanas, porque não vai se conseguir chegar a um acordo com eles. E todos eles disseram não. Claro. Não aceitamos. Uhum. Nós queremos fazer tudo junto. Nós queremos primeiro as linhas básicas, políticas, da política interna, difícil, da né? Vai ser política muito exterior. difícil. Eu acho que muito é uma situação... Muito difícil, porque o Netanyahu, com todos os defeitos que ele tem, ele não é louco. Né? Ele não é louco, ele vai dar tiro no pé, né? Está uma situação realmente insustentável, porque... Mas isso já era previsto, né, Ruth? Como é que você vai fazer aliança estava previsto, com pessoas logicamente. desse calibre? E eles estão descendo, olha, eles estão chegando a coisas mínimas. Você viu o negócio de pratos descartáveis? Por exemplo, o Smotrich, que tem agora, não sei que liga de futebol, que começa aqui, não sei o quê, e com a mudança do horário de inverno, de verão para o horário de inverno, então eles mudaram também o horário dos jogos. E os jogos principais são realizados sempre aos sábados.
como disse lá o pessoal dos outros partidos que não são religiosos, desde que existe Israel, que jogo de futebol é sábado. Porque durante a semana, eles querem tornar o futebol um esporte que traz a família. Quer dizer, vêm os pais, vêm os filhos. Durante a semana, os pais trabalham, os filhos estão nas escolas, estão ocupados com provas, fazer trabalho de casa para apresentar no dia seguinte. E o futebol são muitas horas. É a viagem, é o tempo, você tem que chegar cedo para conseguir local, e depois voltar, não sei o quê. Então, não dá para fazer dia de semana. E aos sábados é cômodo para todo mundo. Não pode ter jogo de futebol no Shabat. Mas ele Quer dizer, também vai vai ser começar com o ministro do jogo de lazer? futebol. Ele também vai ser ministro do lazer? Não tem ministro do lazer, mas tem Mas como é ministro do que esporte. ele pode... Ministro, que é ministro da Educação, e Cultura e Esportes. Ele também Então, vai ser eles isso? querem o Ministério da Educação, mas Caramba. sem discussão. Putz, Sem discussão. não estou vendo bom. Então, já chegou isso. Todo tipo de campeonato esportivo, tudo que é feito aos sábados, Acabou. Não quer, não pode ser de jeito nenhum. De modo que está um problema realmente difícil. Uma coisa que estava preocupando muito o Netanyahu era que os presidentes, os líderes internacionais não estavam telefonando para parabenizá-lo. E o Biden estava muito ocupado até o dia 8, com as eleições de novembro, que tem lá, que são as eleições intermediárias, né? Que é do Senado e do Parlamento. Então, ele estava ocupado. Bom, já telefonou, ele já respirou mais sossegado. Telefonou até o Zelensky, da Ucrânia, também telefonou para o Netanyahu, e o Netanyahu prometeu a ele olhar com bons olhos os pedidos dele de ajuda militar, que até agora o governo atual eu não sei como é que ele vai poder ajudar, porque não é um problema que o primeiro-ministro resolve. Existem armamentos que o exército daqui não quer, de forma nenhuma, que essa tecnologia passe para a mão de ninguém. De modo que eu não sei como é que vai ser, mas ele já prometeu. Mas, como se diz, promessa é dívida, mas nem sempre se paga, de modo que... E outros da Alemanha já telefonou, o Macron da França, até a italiana também já... Todo mundo já está telefonando, ele já está começando a se sentir melhor, que ele estava se sentindo assim muito desprezado na arena internacional. Aos telefonemas que o Netanyahu já recebeu. Agora, realmente está muito problemático esse assunto da formação do governo, porque ninguém está vendo uma saída para isso, mesmo chegando a esse número fantástico de 30 ministros, 30 ministérios, fora do que vai ter de vice-ministro, mas é muito complicado. E todos os sonhos do Netanyahu de conseguir fazer uma coalizão e de ganhar as eleições, e ele realmente ganhou. Agora, o Lapid, pela primeira vez desde que ele fundou esse partido, Yesh Atid, alguém dentro do partido já se apresentou como concorrente
ao Lapid para fazer eleições primárias. Ah, Hoje nunca teve eleições primárias no Yesh Atid. Ele, mais uma comissão, resolviam quem ia ser candidato, quem não ia ser candidato. Deu muita sorte o tempo todo mundo respeitou a vontade dele e ele realmente se desempenhou muito bem como líder do partido. Agora, eu não estou lá dentro, né? Não sei o que as intrigas internas do partido. A Merav Michaeli, do Avodá, está sendo criticada tremendamente, dentro e fora do partido. Todo mundo acha que ela contribuiu muito para que o bloco do Lapid não tivesse mais cadeiras, não tivesse que. O fato de que um partido que pertencia à coalizão Meretz não entrou, simplesmente, já é um sinal de que houve alguma falha no gerenciamento da eleitoral do grupo. Quando ali se tratava de um bloco que era composto por 8 partidos. Agora, o chefe do bloco, o Lapid, ele tinha que se preocupar de ver o que estava acontecendo dentro de cada um dos seus sócios na coalizão. E ele não foi bastante político para fazer isso, e nem teve bastante autoridade para fazer, e ficaram vários partidos sem ter nenhum acordo de sobra de votos, e ficaram esses 2 partidos, o Avodá e o Meretz, que não fizeram a coalizão técnica, né, para correr junto e evitar que um partido não obtivesse o mínimo necessário para eleger um deputado. Foi o que aconteceu com o Meretz, que caiu da coalizão. De modo que as perspectivas para essa nova sessão da Knesset é de que vai existir uma oposição ferrenha. Eu não tenho nenhum receio de que o Netanyahu não saiba conduzir muito bem. Ele é especialista nisso. E o Lieberman, por exemplo, já prometeu que o partido dele, que ele conseguiu eleger 6 cadeiras, que o partido dele vai fazer oposição sistemática ao governo. O Lapid também disse, inclusive, para o presidente, que o partido dele, não aceitam de forma nenhuma a sugestão do presidente deles formarem uma coalizão ampla, que o presidente Herzog queria sugerir aos partidos majoritários, quer dizer, o Likud e o Yesh Atid, para eles estudarem uma forma de entrarem num governo de coalizão ampla, que trouxesse o maior número possível de partidos para a coalizão e não ficar uma coalizão extremamente de direita e uma coalizão muito estreita, só constituída de 4 partidos, quando você tem mais de 20 que concorreram às eleições. De modo que você já começa uma sessão da nova sessão da Knesset, com disputas de cada projeto de lei que vira Knesset vai ser uma guerra. Nossa. É um porque sistema muito dificilmente difícil, vai... Esse sistema, né, parlamentarista aqui é duro, né? É difícil. É duro, é muito difícil. É. Porque se não existe um certo acordo
com coisas básicas. Você não tem que concordar com tudo, senão qual é a diferença entre a oposição e a... Existem diferenças, por isso eles estão em partidos diferentes, em situações claro. opostas na corrida eleitoral. Agora, quando você já parte do princípio de que você vai ser contra independente sempre, do que for. Independente do que foi o que eles fizeram. Mas isso foi não o que a quer dizer que tem que oposição fazer, fez né? agora durante esse ano, eles fizeram isso. Não importa o que, nós somos contra. E realmente caíram leis muito... Agora, a pior lei, e isso que nunca o Netanyahu foi a favor disso, e ele, nos primeiros dias das negociações, ele disse que não ia aceitar. Hoje, ele já está dizendo que sim, vai aceitar, que é a tal da lei da Idgabrut. É uma lei que diz o seguinte, que até agora, digamos, se havia uma proposta de lei, e essa proposta de lei tivesse gente de qualquer entidade ou particulares, que apresentasse uma apelação ao Supremo Tribunal, alegando que essa lei era ilegal, que como Israel não tem Constituição, então tudo que é lei que não está dentro dos princípios básicos da criação do Estado, e isso foi quando Israel decretou a independência, de lá para cá foram acrescentadas leis aos poucos, mas até hoje não existe uma Constituição. Agora, segundo esse critério que agora esse novo governo vai adotar, de não aceitar obrigatoriamente as decisões do Supremo Tribunal, houve uma apelação, o Supremo Tribunal debateu e concedeu o termo de concordância com os apeladores, e a tal da lei contra as quais eles estavam lutando é abolida. Agora, de acordo com esse governo, eles não têm nenhuma obrigação de aceitar as determinações do Supremo Tribunal. Não. E o Netanyahu já disse que vai aceitar. Ai, Ruth. Vamos ver o que vai dar, né? Vamos esperar, só esperando para ver. Não vai ser uma coisa fácil de digerir e nem os resultados são promissores. Difícil, uma época muito difícil para Israel, tanto na área interna e na área internacional, então... Isso é uma volta para trás, né? Voltar as casinhas para trás. Não é isso? Vamos regredir. Vamos regredir muito, muito. Já nem estou falando mais dessas leis religiosas que eles querem impor com relação ao Shabat, com relação ao direito das mulheres. Você vê esse novo governo, tem nove mulheres só no governo. No governo anterior tinha 20 e poucas mulheres. Difícil. Querer acabar com o direito das mulheres de se projetar na política. Bom, essa é a situação. Ganharam, né? Eles ganharam, Eles ganharam. Eles resolvem o que eles vão fazer. E a gente espera que haja bom senso e que a gente consiga, pelo menos, defender o país de forma normal, né? Não que... Porque uma pessoa insana no poder é um perigo. É um perigo. É um perigo. Realmente é um perigo. Isso, Ruth. Bom. Querida, muito obrigada. Tem mais alguma coisa aí? Pode falar que teve agora, no fim de semana passada, teve o Campeonato Internacional de Judô, e a equipe feminina de Israel ganhou 2 medalhas de ouro. Que bom.
Isso é Vão muito ganhar a bom. medalha de ouro também no feminino de Vamos ver surf, se o novo, surf vamos ver aquático. se o novo governo vai manter, né, o judô feminino. Se as meninas vão poder disputar Pois é. os esportes, vamos ver Nossa, o que vai acontecer. é Ok. isso. Então tá, querida. Então tá, minha Um querida, beijo e Shabbat Shalom para Shabbat todo Shalom e mundo. que soprem ventos favoráveis aqui para a terrinha. Rak Bsorot Tovot, que a gente tem. Rak Aí. Bsorot Tovot. É Amém. isso aí. Um beijo, Ruth. Um beijo. Tchau, querido. Tchau.